Esse é o nosso canal aqui de comunicação para falar um pouquinho sobre gestão jurídica para os escritórios. Nosso tema de hoje é sobre redução de custos nos escritórios, né? Como controlar e reduzir as despesas do escritório. Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira aqui na Radar. E nós trouxemos esse tema porque estamos aqui, né, já em março e fizemos às vezes orçamento, ou se não fizemos, né, ainda dá tempo para fazer. E a gente precisa aí avaliar as nossas despesas, verificar como podemos reduzir essas despesas, né? Então, falando aqui um pouquinho sobre a redução de despesa, é lógico que quando eu começo a falar em redução de despesa, pressuponho que a gente já tem ali, né, um sistema fazendo algum controle, anotando essas despesas, né? E é lógico que toda e qualquer empresa e o escritório não seria diferente. O que a gente busca? Alavancar as nossas receitas, melhorar as nossas receitas, né? O quanto esse crescimento das receitas tiver de acordo ali com o planejamento estratégico é melhor, e na contrapartida disso, manter as nossas despesas e diminuir as nossas despesas. Por que trabalhar com essa balança? Para que o nosso resultado melhore, né? Não adianta apenas eu investir e melhorar as minhas receitas se eu também não trabalho ali as minhas despesas, né? Eu não vou às vezes conseguir melhorar o resultado final do escritório se eu não estiver atenta às nossas despesas. É lógico que é tudo muito bonito, né? No começo ali do orçamento falar, olha, vamos reduzir as nossas despesas, vamos reduzir em 10%, em 15% as nossas despesas. Mas sabemos que isso nem sempre é muito fácil. Colocar no papel que ocorrerá uma redução, o papel aceita, né? O sistema aceita qualquer coisa, qualquer indicador que a gente colocar ali. Mas qual que é o trabalho que precisa ser feito para essa redução acontecer, né? Não basta apenas mudar um fornecedor. Eu preciso ter uma análise e uma sensibilidade para fazer essas reduções de despesa. Qual é o impacto dessa redução, não apenas de forma quantitativa? Boa noite, Graziela, bem-vindo. Essa análise, ela precisa também ser de forma qualitativa, né? Qual que é o impacto dessa redução dentro do escritório, não apenas de forma monetária, mas o que eu vou gerar com isso? Será que eu vou gerar algum incômodo, algum desconforto? Ou perante, às vezes, os meus clientes, qual que é a imagem que eu vou passar? Então, quando falamos aqui em redução, eu preciso realmente fazer todas essas análises, né? São análises de forma qualitativa e quantitativa, não apenas fazer um corte ali sem algumas análises. Vocês têm alguma política de gastos? Vocês fazem algum acompanhamento das suas despesas, né? Como que funciona aí no escritório? Quem puder compartilhar com a gente para que acrescente aqui no nosso bate-papo. Então, quando eu falo que eu vou fazer um corte, vou fazer uma redução de despesas, primeiro ponto aqui é conhecer essas despesas e entender como essas despesas ocorrem dentro do escritório. Qual que é a periodicidade dessas despesas? Que tipo de despesas estamos falando? Quais são essas despesas que vão que vão sofrer redução? Então,
eu preciso conhecer essas despesas, como elas acontecem dentro do escritório, e é lógico, elas precisam estar lançadas. Toda e qualquer despesa e receita também, mas hoje o nosso foco é falar sobre as despesas, elas precisam estar lançadas no sistema, quantificadas, conciliadas. Então, elas precisam estar dentro do seu software de gestão. E além de estar dentro do software de gestão, elas precisam estar categorizadas dentro de um plano de contas e de um centro de custos. O que é o plano de contas? Relembrando ali um pouquinho de algumas lives que a gente teve anteriormente falando sobre estrutura e falamos sobre plano de contas. O plano de contas, ele tem como objetivo principal organizar e padronizar os nossos lançamentos, tanto de receitas quanto de despesa. Então, eu tenho os gastos do escritório categorizados, né? O que é despesa com o custo da equipe, o que são despesas de impostos, né? Os custos com impostos, o que são despesas administrativas, quais são essas despesas, com a ocupação, com a manutenção, despesas de marketing, TI. Então, através do plano de contas, eu consigo o quê? Colocar essas despesas e categorizá-las. Por quê? Para que eu possa avaliar e fazer comparações. Né? Elas não podem estar todo mundo no mesmo balaio, né? Elas têm que estar dentro de cada um, dentro da sua conta. Então, é importante ter tanto o plano de contas, refletindo aí a estrutura do escritório, como também o centro de custos. O que é centro de custos mesmo? Centro de custos, a gente vai olhar para uma unidade, ou então para uma área, ou para um projeto, ou carteiras, né? Dependendo aí de como é a estrutura do escritório. Então, um exemplo, eu tenho lá as despesas da equipe, o custo com a equipe jurídica, o custo com os advogados, eles estão alocados na conta Prolabore ou a conta de... Prolabore não, o custo da equipe de prestadores de serviço, dentro alocado, por exemplo, área tributária, civil, ou então por projetos, por carteiras, escolas, saúde, vai depender aí da composição do escritório. Então, a partir do momento que eu tenho as minhas despesas categorizadas, que eu conheço, que eu sei como elas funcionam, eu posso começar a trabalhar aqui as análises. Né? O que eu vou analisar? Para analisar, eu preciso primeiro conhecer essa informação, saber como elas são construídas, certo? E aí, se eu tenho essas informações, aí eu posso avaliar esse funcionamento, olhar para o último ano e ver como essas despesas ocorreram. Então, a gente fez aqui, por exemplo, pegamos aqui uma sequência de 5 passos para que você possa estruturar e avaliar as suas despesas para sim criar um plano de redução de despesa. Porque é preciso que a gente também planeje a nossa redução, né? Ocorra aí um planejamento, às vezes, para trocar de um fornecedor, para trocar do tipo de serviço, que ocorra um planejamento também aí nessa redução de despesa. Então, o primeiro passo, a gente já falou bastante aqui até agora, que é conhecer e entender como essas despesas ocorrem dentro do escritório. Controlar, quer dizer, né, ter tudo anotado, conciliado, categorizado nas contas corretas. Então, o primeiro passo é ter essa estrutura de plano de contas, um software para imputar essas informações, e aí sim eu posso começar a olhar para aquele montante de valor que a gente vai ver lá no plano de contas e entender
como as saídas do escritório ocorreram, para quem foi, né? Qual que é o fato gerador daquela despesa. E o segundo ponto é ter, né? O segundo passo seria nós termos um orçamento. Por quê? Eu vou falar em redução de despesa, eu preciso ter um orçamento. Através do orçamento que eu vou olhar para as minhas receitas, ou olhar para as minhas despesas e poder falar em redução, em como essa redução vai ocorrer, em quais contas podem ocorrer redução. Então é preciso entender essas despesas e compará-las ali, ter um orçamento. Então é muito importante quando falamos em redução de despesa que a gente tenha o controle e tem um orçamento. Um terceiro passo dentro dessa sequência de trabalho seria acompanhar. Então, se eu conheci, se eu lancei todas essas despesas, se eu fiz um orçamento baseado no nosso planejamento estratégico, eu posso olhar para as nossas despesas e ver o que pode ser reduzido, né? O que acompanhar a evolução. Semana passada, por exemplo, estava num cliente que em dezembro eles falaram, vamos fazer uma redução de 10%. Ok. A partir do momento que nós pegamos a previsão de crescimento de receita, alocamos dentro do orçamento e fomos trabalhar ali a equipe, o que precisaria para atingir aquela receita esperada, a estrutura financeira, a pergunta foi, aonde vamos conseguir reduzir esses 10%? E na conta que foi feito ali junto com os sócios, estava muito difícil alcançar esse valor que foi estimado sem uma análise mais profunda dos 10%. Então, é por isso que é importante, para falar em redução de despesa, além de conhecê-las, ter um orçamento, uma visão do que vai acontecer agora, por exemplo, de março a dezembro, em termos de receita, em termos de estrutura física do escritório, em termos de investimento necessário para o escritório. Então, eu não posso falar em redução de despesas se eu não faço essas análises. E essas análises, elas são feitas em que momento? No momento aqui que nós estamos fazendo o nosso orçamento. E aí sim eu consigo olhar e entender o que pode ser cortado. Numa primeira rodada de orçamento, quando a empresa não tem muito, o escritório não tem o hábito de fazer o orçamento, de fazer essa gestão de redução de custos, a gente consegue reduzir bastante itens, por exemplo, itens ali de despesa financeira, melhorar ali tarifas bancárias, e isso reflete, né? Melhorar alguma coisa da estrutura em termos das despesas fixas, viabilizar um contrato às vezes com o fornecedor, fazer algumas avaliações em termos de comunicação. Mas quando o escritório tem por hábito fazer essa análise, vai ficando cada vez mais difícil. Foi o que eu falei lá no começo, né? É fácil a gente falar, vamos reduzir 10%, mas aonde? Como? Qual é o período, né, dessa redução? Só que para a gente falar sim, precisamos então do primeiro passo, que é conhecer, e do segundo passo, de ter um orçamento para criar um comparativo, e o terceiro passo, fazer um acompanhamento. Estou acompanhando os lançamentos, comparando com o meu orçamento, e aí eu verifico que está tendo desencaixes. A previsão, ela pode estar muito acima ou muito abaixo. O que eu preciso fazer? Eu preciso rever qual que está sendo ali o problema. Aonde foi a falha no momento de fazer o orçamento e de prever as reduções?
Por que eu não estou conseguindo fazer essa redução? Né? E isso precisa do quê? Dessa análise comparativa. Né? E eu só vou conseguir se eu tenho, de um lado, as anotações de forma categorizada nos planos de contas, do outro lado, um orçamento. No quarto passo, né, nós falamos aqui que nós estamos trabalhando com uma sequência de passos para avaliar essa redução de despesa. No quarto passo, é um complemento do passo anterior, né? Eu preciso ter, quando eu faço a análise das minhas despesas, quando eu crio um projeto ali de orçamento, eu também preciso criar dentro do departamento financeiro uma política de gastos. Mas o que é essa política de gastos? Vocês têm política de gastos? Política de gastos nada mais é do que a gente normatizar, criar regras para essas despesas. Quais despesas podem ser reembolsadas, por exemplo? Quais despesas o escritório vai arcar numa viagem do advogado? Qual o valor máximo, às vezes ali, nós estamos falando do gasto de viagem, de hotel, de alimentação. Então, assim, isso, quando eu faço essa análise, isso é política de gastos. Qual vai ser o tempo que ele tem após a viagem para pedir esse reembolso? Qual é o tempo de reembolso que o escritório vai fazer? Tudo isso está dentro da política de gastos. Saindo um pouquinho da questão de reembolso e viagens, outras despesas dentro do escritório. Quem autoriza essas despesas? Qual é o processo de autorização? Eu, Fabiana, dentro do escritório, vou pedir um curso. Qual que é o tempo? Para quem vai essa autorização? Qual que é o tempo de retorno? Tudo isso pode e deve estar dentro da nossa política de gastos. Por isso que a política de gastos, ela está complementando o nosso passo anterior de acompanhamento. Por que isso? Porque nós vamos dar ciência para que a equipe saiba o que ela precisa fazer, o que o escritório vai entender como despesa ou não. Então, eu preciso ter essa comunicação, essa clareza das informações. E isso a gente trata na política de gastos, né? Tratar os limites, os tipos de gastos que serão permitidos, né? Quais as formas de aprovação, os responsáveis, quais tipos de documento precisa ter para essas despesas. Tudo isso é tratado dentro da política de gastos, né? Se tem reembolso, nós falamos bastante ali do reembolso já, qual que é o tempo para solicitar. E é lógico que tudo quando a gente cria algumas normas e regras, precisamos ter também quais são as penalidades. Não vai ter o reembolso, o tempo, se não cumprir o tempo e a documentação correta, não ocorre o reembolso, porque já aconteceu às vezes numa prestação, numa consultoria, a gente ter reembolso de solicitação do advogado, pedindo reembolso de coisas que aconteceu há 3, 4 meses atrás. Como eu vou cobrar o meu cliente depois disso? Ou como isso vai entrar, não está dentro do meu orçamento. Então, toda essa forma é tratada na política de gastos. E ela é importante para quê? Para ajudar na nossa redução de despesa. E aí, quais os tipos aí? O que a gente pode trabalhar para falar de redução de despesa? Bom, nós falamos aqui alguns passos para fazer essa análise. Eu chamei a atenção que essa análise ela precisa ser não só quantitativa, mas também qualitativa.
Preciso avaliar o impacto disso, não apenas de forma monetária, mas a imagem que essa redução pode gerar para o escritório, né? Se às vezes é uma imagem ruim, o ambiente interno, né? Se eu vou criar algum atrito com os meus colaboradores, tudo isso eu preciso levar em consideração para falar em redução de despesa. Dentro do escritório, as nossas maiores despesas estão ligadas à nossa equipe jurídica, tá? Que é a mão de obra principal do escritório. Então, é lógico que para falar em redução, nós precisamos fazer uma análise aí do dia a dia do trabalho, né? Da rotina interna. Na Radar aí nós temos os nossos consultores na área de serviço que podem ajudar muito nessa questão de mapear esse fluxo, melhorar e criar uma dinâmica melhor, né? Implementar tecnologias. Por quê? Porque através dessa avaliação da mão de obra, avaliação do tempo, eu consigo incrementar, né? Colocar mais receitas sem mexer na nossa estrutura. Então, de certa forma, eu estou o quê? Minimizando os nossos custos. Então, fazer essa avaliação é extremamente importante. Conhecer o funcionamento ali do seu centro ali jurídico, como ele funciona, o que pode ser melhorado, se as pessoas que estão desenvolvendo as suas atividades de forma melhor, o advogado ele não está fazendo atividades que seriam do estagiário, isso tudo tem que ser impacta na nossa avaliação aqui de despesa. As rotinas, estou perdendo tempo em quê? Qual que é o meu ponto de gargalo? Então, entender essa rotina é extremamente importante e ajuda muito na redução de despesa e na melhora da adequação, melhora a viabilidade, né, do contrato, da área, da margem de contribuição. Então, é extremamente importante essa avaliação. Outro ponto que a gente pode levar em consideração na avaliação é questões de estrutura, de localização, a estrutura física do escritório, e aí entra toda uma parte de energia, de gastos com a manutenção do escritório, se eu tenho a limpeza terceirizada ou não, qual que é a vantagem ou a desvantagem. Essas análises são importantes para a redução, onde eu consigo reduzir dentro da minha estrutura. Será que essa estrutura ela está adequada, está maior do que eu preciso? Se ela está maior, se eu tenho ociosidade, o que eu posso fazer? Será que eu posso sublocar? Será que eu posso fazer um remanejamento? Então, fazer essa avaliação da estrutura, da localização do escritório, tudo isso impacta no quê? Nas despesas e nos nossos custos. Avaliar num segundo, juntamente ali com a contabilidade, o tipo de regime tributário que o escritório atua, como que eu posso melhorar o impacto dos impostos. É uma forma de redução e de melhoria dentro do orçamento. Terceirizações, né? Terceirização, nós falamos agora há pouquinho aqui sobre, às vezes, terceirizar mão de obra de limpeza ou ter um seletista. A terceirização dentro de várias áreas administrativas, seja no financeiro, no marketing, no TI. Então, fazer essas análises sobre a terceirização. Outro ponto que a gente pode trabalhar, que eu já citei aí, que é um ponto que quando você começa a trabalhar despesas, é um ponto bem avaliado, né, que surte alguns efeitos, são os custos aí bancários, custos financeiros.
Dentro desse custo bancário, a gente tem ali tanto as questões de tarifas, de cobranças de boleto, como a cobrança da manutenção da conta, ou escritórios que possuem empréstimos, reavaliar, né, esses empréstimos, procurar empréstimos que tenham juros menores, renegociar esses pontos, então ter essa atenção. Um outro ponto que a gente pode trabalhar, rever algumas logísticas de transporte, estacionamento, às vezes o escritório paga estacionamento, como isso funciona, se pode ser modificado. Quando a gente falou lá sobre estrutura, né, compras às vezes de materiais, avaliar a compra de materiais, se tem algum benefício a compra à vista, se tem algum benefício às vezes comprar então a cada 3 meses, porque aí eu elevo a quantidade e consigo negociar isso de forma melhor. Então tudo isso são pontos que a gente pode trabalhar dentro do nosso orçamento para melhorar o nível ali das nossas despesas, né? Minimizar essas despesas. Então são pontos que podem ser trabalhados dentro do escritório. A comunicação, telefonia, impressões, gráficas, são todos pontos aí que precisam ser avaliados. Lembrando que a gente precisa estar atento também quem que é o nosso público, né? Qual é o público lá do nosso planejamento estratégico? Que tipo de comunicação que eu quero fazer com esse cliente? Trabalhar, porque às vezes eu trabalho com um público que não está sempre conectado, precisa falar com o cliente, ele não quer receber nada por WhatsApp. Então, por isso que a redução de despesa, ela tem que estar baseada no orçamento e o orçamento no planejamento estratégico. É importante ter essas avaliações. Eu posso às vezes chegar no escritório e achar que a comunicação, a parte de telefonia está muito alta, mas de repente o público deles não é um público que aceita ficar recebendo mensagem por celular, ele quer que o advogado ligue. Então precisa ter essa avaliação também de forma qualitativa, de realmente conhecer, e essas reduções devem estar ligadas aqui ao planejamento do escritório como um todo, né? Usar, é lógico que a gente precisa em todos os pontos. Eu falei até a hora que a gente estava falando aqui da questão da nossa redução da equipe jurídica, olhar para essa equipe e implementar o uso de tecnologia. Então a tecnologia, o que eu posso melhorar? Posso pôr robô, posso melhorar, o que eu posso fazer com que a tecnologia melhore o meu tempo, melhore a forma de comunicação. Então tudo isso são pontos que podem ajudar na nossa redução de despesa. E sempre, né, nós falamos ali da comunicação, da questão da política de gestão de gastos, comunicar que nós estamos numa campanha de redução. A equipe precisa saber que estamos num programa de redução. E o que a gente busca reduzir? É energia, é melhorar os custos de comunicação. O que nós vamos reduzir e comunicar. E pedir opiniões. Em escritórios maiores, podemos até criar, às vezes, um comitê que vai ajudar a analisar área por área o que pode ser reduzido e o que pode ser melhorado. Então, é extremamente importante para a redução de despesa a gente passar por esses passos. Primeiramente, entender as nossas despesas, e esse entender é conhecer como elas funcionam, conhecer os valores, a periodicidade. Para isso eu preciso ter um software, que essas despesas estejam sendo anotadas, conciliadas e que elas realmente representem o dia a dia do escritório. Eu conheci, e eu passo a fazer o quê? Um orçamento ligado ao meu planejamento estratégico. Tenho ali o meu orçamento, olhando para o planejamento estratégico,
verificando quais são os pontos de crescimento. Por quê? Porque a hora que eu for reduzir as despesas, eu preciso avaliar se o impacto de redução não vai impactar na obtenção das receitas que eu planejei. Como já foi falado várias vezes aqui, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender o nosso planejamento estratégico, saber qual é o caminho aonde queremos chegar, porque muitas vezes não é reduzindo as despesas de marketing ou da comunicação que eu vou conseguir. Às vezes essa redução pode afetar o objetivo principal que foi traçado no planejamento estratégico. Então, olhar para o orçamento, avaliar quais despesas podem ser reduzidas e fazer esse acompanhamento mês a mês ali, olhar para o relatório, olhar para o orçamento, olha, o que está acontecendo? Está próximo, não está próximo? Se tem distorções grandes, avaliar onde erramos, né? Seguindo esses passos, a gente consegue promover aí uma política de redução de despesa e principalmente que essa política ela seja também planejada. Eu não vou sair mudando tudo e todo mundo e todas as despesas e fornecedor e procurando às vezes fornecedor de internet, outro fornecedor de publicação, alterando tudo dentro do escritório ao mesmo tempo. Eu preciso também ter um planejamento dentro do escritório que demonstre essa redução e acompanhando esses momentos. E é lógico que para que tudo isso aconteça, eu preciso o quê? Além do planejamento, essa comunicação. Todos precisam estar conscientes dessa busca na redução de despesa. Não adianta eu sentar o departamento financeiro junto com o gestor e os sócios e falar vamos reduzir 10% e nós vamos alterar algumas coisas da estrutura, vamos melhorar ou modificar o nosso fornecedor, trocar de fornecedor, se a equipe não sabe. Às vezes ela é pega de surpresa e isso gera um descontentamento. Então, comunicar quais são as despesas, qual é a nossa política de redução, o que a gente busca com essa redução, né? Trabalhando esses pontos que nós citamos aí anteriormente, como a estrutura, avaliação ali da equipe, das pessoas que estão dentro dessa equipe, se elas estão desempenhando seus papéis da melhor forma, se vamos mudar os fornecedores, o porquê, qual a busca, o motivo. Então precisamos conscientizar a equipe da necessidade de redução de despesas. E tudo isso alinhado ao nosso planejamento estratégico. Então é importante ter esse alinhamento, né? Seguir esses passos que a gente citou rapidamente hoje aqui, falando de como proceder aí com uma redução de despesa, fazendo essa avaliação para entender os impactos dessa redução. Vocês costumam fazer essas avaliações? Como vocês veem tudo isso que a gente conversou até agora? Vocês gostariam de contribuir? Vocês têm alguma política de redução, comunicação com a equipe? Se tem orçamento, se isso foi tratado? Como funciona aí no escritório, no dia a dia aí de vocês? Vocês conseguiram, por exemplo, de 2022 para 2023 implementar alguma política de redução? Como foi aí no dia a dia do pessoal do departamento financeiro, dos escritórios? Porque é tudo muito lindo falar que vamos reduzir, né? Mas ali o dia a dia é extremamente difícil. Não é fácil essa tarefa de redução de despesa. Não é fácil. Porque, como eu falei, a gente tem essa parte dessa avaliação qualitativa. Então, às vezes é difícil mudar um fornecedor, porque isso pode afetar
o dia a dia do escritório, é preciso ter essas análises, certo? Gostariam de contribuir com alguma informação? Então, nós falamos aqui sobre as nossas, falamos sobre 5 passos sobre redução de despesas, né? Da importância de conhecer essas despesas, da importância de ter essas despesas todas lançadas e conciliadas, categorizadas por meio de um plano de contas, sempre que possível, alocadas num centro de custo para entender o porquê que essas despesas estão ocorrendo, certo? Falamos aí que a partir do momento que eu conheço, eu entendo, aí eu posso medir e gerenciar essas despesas. E aí, através do orçamento, baseado ali no seu planejamento estratégico, eu vou acompanhar de forma ali mensal a evolução dessas despesas, baseado ali no nosso orçamento, identificar as distorções que podem ocorrer, entender por que às vezes eu posso ter estimado algum ponto, algumas despesas estimado de forma errada, o que aconteceu para possíveis correções. Preciso ainda ter esse acompanhamento acirrado ali, né? Mensalmente aí, comparado, avaliar de forma quantitativa e qualitativa o impacto dessa redução, principalmente falar em um planejamento de redução de despesa, não simplesmente trocando os nossos fornecedores ou implementando aí cortes, né? Realmente, e comunicar a equipe, trazer essa equipe para junto dessas avaliações, pedir sugestões, porque no dia a dia, às vezes, a gente precisa olhar o todo e o colaborador consegue, às vezes, visualizar despesas e formas de redução que a gente não consegue. Então, trabalhar toda essa análise e comunicação para a questão das reduções de despesa. Eu espero ter contribuído aqui com esses passos, com essas dicas de alguns pontos que podem ser tratados na redução de despesa, para que vocês possam aí implementar, reavaliar a política de gastos, avaliar esse planejamento de redução, que realmente a gente consiga. Despesa a gente sempre quer reduzir, mas precisamos estar atento ao impacto dessa redução, se ela não pode trazer, às vezes, um problema interno, uma imagem ruim. Precisamos estar bem atento a esses pontos e colocar isso no papel, planejar todas essas mudanças e comunicar a equipe, para que ninguém seja pego de surpresa, para que o fornecedor também, porque existem aí às vezes fornecedores com contrato, com cláusulas de multa, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu agradeço a participação de todos. Lembrando que essa live ela ficará salva no nosso canal do Instagram, YouTube e aplicativos de podcast. Elas podem ser acessadas aí de forma futura. Se vocês tiverem dúvidas, encaminhem para a gente aqui na Radar pelo direct, para os nossos e-mails, telefone, nossos contatos estão sempre aí no nosso site. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês nessa segunda-feira. Espero que vocês possam implementar. Se tiverem dúvidas, sugestões, dificuldades, entre em contato com a gente. Nós teremos um imenso prazer ali de trocar uma ideia, complementar e ajudá-los aí nesse processo de redução de despesas do escritório, que não é fácil, mas também não é impossível. Ele, se for analisado e implementado, vai ocorrer da melhor forma, trazendo benefícios para o escritório. Muito obrigada a todos
e até a próxima live. A Radar tem live todas as segundas-feiras e cada consultora aqui traz algum assunto na área de gestão que os clientes também indicam aí, ok? Muito obrigada, até a próxima!